Olá, boa noite pessoal. Hoje mais um encontro sobre profissões. Vamos falar aqui com o nosso amigo Renan. Renan é um jovem publicitário, um rapaz extremamente competente e vocês vão gostar muito desse bate-papo com ele, viu? Deixa eu ver se o Renan já está aqui. Hoje nós vamos falar sobre as lives das profissões. Deixa eu ver, Renan. Quero ver o Renan participando. Eu acho que ele ainda não entrou. Boa noite, gente. Vocês vão adorar o bate-papo de hoje. Nós vamos conversar com o Renan, que formou em publicidade e propaganda. Estou esperando o Renan aqui, ó, nos chamar. Cadê ele? Cadê ele? Ó, vamos lá, hein? Tá quase chegando. Acho que o Renan ainda não entrou. Pessoal, nós estamos com um projeto chamado Live das Profissões. Esse projeto tem o objetivo de conversar com profissionais de diferentes áreas, né, para mostrar para os nossos alunos as possibilidades do mercado de trabalho. E o que nós queremos? Trazer para vocês, né, os nossos alunos e todas as pessoas que seguem o Colégio da Ana Clara, possibilidades para poder conhecer o que eu realmente pensei em fazer enquanto estudante no ensino médio. Na semana passada nós conversamos com o Gustavo Menigucci, né, que é um jovem odontologista, e ele falou dessa questão de já estar nessa cadeira e por isso ele aceitou conversar conosco. E como é interessante a gente perceber que os jovens muitas vezes chegam no ensino médio ainda sem saber, né, o que vão fazer, o que eles vão escolher como profissão, e isso não é um grande problema, mas é a hora de se pensar quando a gente realmente tem essa inserção no ensino médio. Acho que o Renan ainda não entrou. Deixa eu ver se o Renan está por aí. Gente, o Renan é só porque ele tira de conversar, publicidade, propaganda, que ele está fazendo isso comigo, sabe? Me deixando aqui. Não sai daí, gente. Vocês vão adorar o bate-papo com o Renan, viu? Deixa eu ver. Nós acabamos de conversar rapidinho. A tecnologia traz esses desafios, né? Mas eu prometo para vocês que quando eu encontrar com o Renan, ele me paga por esses minutos aqui. Sozinha com vocês. Eu quero muito que vocês, nossos alunos, quero que vocês que estão seguindo, né, o nosso colégio, possam, na verdade, deixa eu perceber aqui se o Renan já chegou, gente. Renan entrou. Renan entrou. Aqui, ó, vamos aceitar. Aí. Vou puxar a orelha do Renan. Vou começar puxando a orelha do Renan. Cadê ele? Cadê o Renan? Boa noite. Renan, vou puxar essa orelha para começar. Por quê, meu anjo? Você me deixou aqui 2 minutos. Esse só porque internet você é aqui. craque nesse contato com a telinha, Renan. Mas você tira de letra, desculpa a demora. Tudo bem, querido? Boa noite. É um prazer conversar com você. Nossa, eu te agradeço. Gente, presta atenção nesse menino. Além de competente, um rapaz jovem, olha que menino lindo. Oh, muito obrigado. Ex-aluno. Isso é algo que eu preciso começar, Renan. Primeiro eu quero te agradecer. A gente já te acompanha, né? Você faz trabalhos super bacanas. Eu preciso te agradecer pela disponibilidade e ressaltar que, enquanto colégio, é muito bom ver um ex-aluno nosso no mercado de trabalho com tanta competência, né? Assim, voando alto, porque é isso que está acontecendo. E o menino lindo, né? Então, muito obrigada, viu? Eu fico até sem jeito, Carol. Muito obrigado. Eu que agradeço. A recíproca verdadeira, você é linda. Então, deixando a live muito mais florida. As mulheres vão conquistar o mundo, já conquistaram, né? Então, assim, é um prazer mesmo falar não só com você, mas com todo mundo que está aqui, com essa instituição maravilhosa, que me ensinou muita coisa, que eu devo muito, que eu sou muito grato mesmo.
e vamos bater um papo que com certeza vai vir muita coisa boa aí pra gente falar. Ana, eu estava contando, né, para os nossos alunos e contando para quem nos segue sobre esse projeto, né, que nós chamamos Sim. de Live das Profissões. E o objetivo desse projeto é trazer possibilidades, conhecimento, né, o que que realmente eu vou fazer, aquela frase, o que que eu vou fazer quando eu crescer, né? E o ensino médio, você já está crescendo, está chegando ali na reta final. Sim. Nós percebemos até agora, com alguns convidados, que essa decisão nem sempre chega pronta no ensino médio. Muitas vezes o aluno entra lá no primeiro ano, porque é muito jovem, um aluno de 15, 16 anos, e ele não parou para pensar ainda o que, que ele vai ser enquanto profissional, né, na vida adulta. Como que foi com você? Você deu conta de vir já com essa decisão ou isso surgiu aqui no ensino médio? Eu confesso para você que se fosse fazer uma analogia com um jogo de futebol, foi aos 45, 46 do segundo tempo, porque eu tinha muita dúvida mesmo. Tinha várias opções que eu tinha pensado e a que eu estava quase entendendo era engenharia ou, se não, educação física. Mas educação física porque eu gostava muito de esporte. E através da orientação de vários professores, eu conversava muito, apesar de eu ser um pouco atentado, confesso, nas áreas que poderiam. Eu conversava muito com os professores, o colégio sempre me deu uma abertura muito grande. Aí parece demagogia a gente falar isso, mas a gente sente, é como se fosse uma família mesmo, conversava como se fosse pessoas muito próximas que queriam meu bem de verdade. Então, eu sentia muita vontade, muita confiança de conversar com os professores sobre qual que era o destino que eu ia tomar. Então, eu fiquei muito na dúvida mesmo. E, assim, quando foi para escrever lá Qual curso? qual curso que eu ia fazer, eu escolhi publicidade. Foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter escolhido publicidade, que é uma coisa que eu amo. Hoje em dia eu não trabalho, eu me divirto a cada gravação. Então eu devo muito ao colégio, não só por essa escolha, mas por muita coisa também que eu passei lá durante anos. Eu comecei na nona série e fiz todo o ensino médio lá. Queria ter feito desde o começo, mas eu não morava aqui na Pampulha, eu morava longe. Mas graças a Deus eu conheci o Dona Clara, que foi assim, uma coisa divina na minha vida. Que bom, que bom. Olha, com todo carinho, né? Engenharia, educação física, que bom que você ficou na publicidade e propaganda, né? Porque, Renan, você já, vários vídeos, né, que a gente vê, vários trabalhos, como você consegue realmente refletir aquilo que foi pensado, né? Eu tive o privilégio de escrever 2 textos que você conseguiu transformar em imagem. E eu fico pensando assim, como que foi tão cuidadoso? A sensação que eu tive, eu falava, gente, o Renan, ele ouviu aquilo que realmente foi dito. Como que é esse processo de produção? O que hoje você, que formou em publicidade e propaganda, jovem, antes de falar como que é o processo, fala do processo, eu quero fazer uma pergunta, porque assim, o que me chama a atenção em você, Renan? Além de ser muito competente, você é um empreendedor, né? Você hoje tem um negócio respeitado, assim. Como que isso aconteceu? E como que você consegue? Você percebe? Você falou que a decisão foi aos 45, só que tem algo aí que está em você. Como que é esse olhar? Né? Então, o processo de produção acaba que no começo a gente sofre um pouco, porque a gente tem que estudar muito. Parece simples, eu brinco que às vezes o cliente chega falando assim, eu quero fazer um videozinho. Só que nunca é um videozinho, porque por ser curtinho, ser de 1 minuto, às vezes a dificuldade, o desafio é muito maior, porque você tem que transmitir muitas ideias, você tem que transmitir muita emoção dentro de pouco tempo, ou seja, você tem que cantar aquela serenata ali dentro de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Então acaba que o desafio é muito maior e o videozinho é um pouco mais complicado de se fazer. Antigamente eu sofria muito sofria assim, entre aspas, porque a gente tinha que estudar muito o mercado, a comunicação, estudar como que o concorrente falava, não só como que o concorrente fala, mas como que eu vou adaptar uma linguagem ainda mais do meu cliente e mais própria, mais inovadora e ainda melhor. Então, acaba que no começo a gente sofre nesse sentido de passar mais horas
planejando, enfim, idealizando aquilo, e mesmo com os imprevistos você tem que ali agir da melhor forma possível para entregar um conteúdo legal. Hoje em dia flui um pouco mais, mas eu admito que ainda passa um frio na barriga, porque não é simplesmente ligar a câmera e gravar e colocar uma musiquinha legal, colocar um filtro, colocar uma cor legal e entregar para o cliente. É verdadeiramente isso que você falou. Você produzir um texto, veio dentro do seu pensamento, do que você acredita, do que você colocou ali de emoção, e seja uma campanha para uma Coca-Cola, para um colégio, ou para uma maquiadora, ou para um açaí que está ali perto, aquilo ali tem que se tornar palpável dentro do que ele estava imaginando, que ele estava buscando. Então, hoje em dia flui um pouco mais, mas a gente tem que estudar como que o cliente fala, como que as pessoas vão receber essa mensagem, como que as pessoas hoje em dia estão... como é que eu vou falar? Recebendo essa informação, porque hoje tem assuntos muito delicados. Então, não se conversa do mesmo jeito que a gente conversava há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, e hoje em dia, qualquer palavra mal colocada, mesmo com uma intenção boa, às vezes pode soar mal. Então, assim, hoje em dia, estudo bastante ainda, mas acaba que é um pouco mais, flui mais natural. Acaba Mas que... isso que você está falando é muito interessante, porque faz parte da experiência, né? Sim. E experiência é conquistada, né? Então, quando você diz que tem um friozinho na barriga até hoje, que bom, porque Sim. cada cliente é especial, né? Com certeza. Cada trabalho é especial. Então, quando esse frio está aí na barriga, porque, na verdade, você vê todo mundo com esse olhar. Eu acho isso fantástico. E ao mesmo tempo, faz parte do processo de amadurecimento profissional aprender, né? Só que uma coisa que me chama muita atenção, porque você é muito jovem e você é um empreendedor. Você é um cara que tem sucesso naquilo que você decidiu fazer. Como que surgiu para você colocar a mão na massa? Porque muitos profissionais, você escolheu publicidade e propaganda, você já falou que ficou ali, né, nos 45, quase bateu na trave, escolheu e começou o curso. O curso, quando começou, ele te encantou logo de cara? Ou você falou, não, o que eu vim fazer aqui? Eu vou ser bem sincero com você. No começo, tudo que eu buscava em publicidade, que era algo mais criativo, mais dinâmico, mais assim, mais pessoa com pessoa, foi frustrado, assim, porque no começo é muito teórico. Vai de faculdade para faculdade. Então, a minha faculdade, ela começa com uma parte muito teórica e depois vai totalmente para a prática. E isso, no começo, me deu uma desestimulada, mas eu sempre, todo desafio que eu tive na minha vida, todo problema que eu tive para resolver sempre me deixou maior e mais forte. Eu nunca quis assim, então vou desistir, então não quero mais e não vou. Isso, assim, não estou dizendo que é errado, mas é questão de perfil. Eu nunca... Sempre quando eu tive um desafio, eu tinha também uma cobrança muito dentro de casa, não de fazer o que meu pai fazia, ou senão escolher o que minha mãe queria para mim. Nunca tive isso, nunca. Mas eu sempre tive uma responsabilidade de fazer aquilo que eu gostava, mas e não que provar para os meus pais, mas deixar eles felizes, entendeu? Deixar eles satisfeitos. Isso foi tranquilo, porque a gente percebeu numa conversa muito bacana, inclusive a Cleia Ornelas, que é veterinária e conversou conosco, falou muito dessa influência. E é muito bacana você, como jovem, dizer isso. A gente, enquanto orientação e coordenação do ensino médio, percebe essa angústia em algumas famílias, né? Essa angústia reflete no aluno. Muitas vezes a escolha não é dele. Você fez a sua escolha? Eu fiz a minha escolha. Meu pai, assim, mesmo se fosse educação física, se fosse qualquer coisa, não desmerecendo o curso, mas e se fosse engenharia, se fosse medicina, se fosse... Não desmerecendo qualquer curso. Ele ia ter me apoiado, e assim, mas eu sabia que ele tinha uma preocupação, como todo pai tem, de ver o seu filho caminhando com as próprias pernas. É isso que eu queria dizer anteriormente. Eu tinha uma responsabilidade por dentro de mim, por todo o carinho, todo o investimento que meu pai fez, por tudo que meu pai acreditava em mim e minha mãe.
de dar esse retorno, não financeiro, a princípio, mas assim, de satisfação deles me verem caminhando com as próprias pernas. Então aí, só respondendo a outra pergunta que eu me mandei, começou na faculdade, uma coordenadora do curso de jornalismo me viu na hora do intervalo e perguntou se eu queria fazer um estágio, do nada, assim. Aí eu falei assim, estou no primeiro período, eu estava acabando o primeiro período. Eu falei, por que não? Fui fazer o estágio, e o estágio era de jornalismo, eu não sabia, eu achei que ela sabia que eu fazia publicidade. Chegando lá, não sabia fazer a prova, não sabia nada, porque é uma prova que eles te dão para você responder algumas coisas, e como eu estava no primeiro período, e nem era do curso que eu estava querendo, apesar de ter muita relação, eu fiz a prova e falei com a professora que estava na sala, falei assim, olha, eu não estou sabendo nada daqui, eu estou no primeiro período e assim, parece que isso aqui não é de publicidade, isso aqui é de outro curso, deve ser de relações públicas, jornalismo. Então, assim, não, de jornalismo, mas pode fazer, faz com calma e tenta. E fui para a segunda parte, que era com um teste com câmera. E aí que é uma coisa muito legal que aconteceu, que eram 40 pessoas e 2 vagas que tinham. Então, todo mundo ficou muito nervoso no teste de câmera. E eu, assim, fiquei assim, eu tô aqui porque vou fazer o que tem que fazer e pronto, não tem dessa. E todo mundo, eles deram um parágrafo pra gente ler e pra gente passar essa informação pela câmera. E assusta um pouco a primeira vez quando você vai gravar, quando tem 3 pessoas no estúdio, toda a luz voltada para você, e você tá na pressão ali e quase ninguém conseguiu falar o parágrafo. E eu falei o parágrafo, eu não decorei. Eu fiz do meu jeito, eu tentei ser criativo e falar da minha forma do que eu pensava, como que eu tinha entendido daquilo e como que eu ia passar aquilo. E eu passei por causa apenas exclusivamente, que eu tirei 0 na outra prova, não sabia nada, nem do curso eu era, mas eu passei por causa do teste de câmera, que eu falei do meu jeito e eles estavam buscando exatamente isso, que não fosse apenas um replicador, mas fosse um criador de conteúdo, que hoje em dia tem muito essa palavra aí na rede social. Então, eu consegui passar, fiquei como repórter uns 4 meses, e depois, logo depois, muitas das pessoas tinham muita vergonha, então, assim, já que vão fazer, então, mesmo sendo jornalismo, continuei fazendo publicidade, mas mesmo sendo no jornalismo, vou fazer bem feito. Então, a coordenação não queria que as pessoas aparecessem, que aparecia só a mãozinha, o repórter ficava de fora e a câmera gravava só a pessoa. Eles queriam que os repórteres aparecessem, para ficar mais dinâmico, para criar mais uma persona com a pessoa, criar mais um vínculo com quem estava ali, tanto assistindo quem estava dando a entrevista. E eu fiz uma de motocross e uma de mergulho. E assim, eu não sei pilotar moto e nunca tinha mergulhado na vida. E no meio da entrevista eu falei, cara, não, deixa eu pilotar essa moto aqui, cair com a moto assim, mas brincando, nem cheguei a ligar a moto. E de mergulho eu mergulhei e acabou que foi um sucesso. E ela acabou que me dando um programa de TV lá dentro, no 4º mês. Chique. Então quer dizer que você ficou aí passeando um pouquinho no jornalismo, sim, mas sim. Você continuou no curso de publicidade e propaganda. Sim, continuei publicidade e propaganda, e aí que é uma coisa legal, que eu peguei tudo que eu aprendi em publicidade e propaganda e jogava para os programas. Então, dentro do programa, eu quis fazer um programa de música, então eu entrevistei vários artistas musicais na época de Belo Horizonte, começando, artistas que já estavam, Cleiton Romário, Rick Ricardo, Sunga de Pano, vários artistas e pessoas que estavam começando. Eu pegava tudo que eu aprendi em publicidade, desde como comunicar, do que fazer uma coisa, uma ação dentro de um programa diferente, enfim, tu pegava tudo de publicidade e jogava no jornalismo. E foi dando muito certo, minha empresa de publicidade gostou, que vendia só artistas musicais gostou, e me chamou para uma reunião. Eu com 19 aninhos, me chamou para uma reunião falando assim, olha, a gente quer que você faça o que você faz aí na nossa empresa. Aí eu falei, não, beleza. Aí ele falou assim, quanto você ganha lá? Eu falei, X. Um salário estagiário. Era um estágio? Era um estágio simples da faculdade. Eu falei, eu ganho X. Ele tá assim, não, a gente te dá esse X, mas você vai ser responsável pela TV aqui. A TV vai ser, assim, você que vai comandar, você que vai falar que sim, que não. Eu falei assim, não, muito obrigado. Aí eles, por quê? Eu falei, não, para ganhar a mesma coisa que eu ganho lá, eu continuo lá. E eu não te mandei currículo. Você que me chamou para uma conversa. Então, gente, corajoso esse rapaz, ó.
Mas a lógica é essa, não é? Se ele está me chamando para Claro. uma reunião, ele tem que escutar o que eu quero para uma contratação, correto? Então, assim, eu fui um pouco ousado, mas deu certo. Ele falou assim, não, o que você quer? Eu falei, não, eu quero ser sócio da sua empresa. Aí ele, como Não assim? Eu acredito. fizeram a mesma coisa. Como assim? Eu falei assim, você está querendo a TV e eu quero ser sócio. Aí ele tá assim, não, mas você já formou, você tem quantos anos? Eu falei assim, olha, eu tenho 19 e meio, tinha quase 20 anos. 19 e, e quero 20% de tudo que eu produzi, mais o salário que eu ganhava lá. Aí ele pensou assim, pensou, não, fechado então, negócio fechado. Aí fiquei sócio da empresa, fiquei muito tempo lá, fiquei 1 ano e meio, e depois fiz a minha agência antes de formar também. Aí ganhei alguns prêmios pela faculdade e foi legal. Ô, Renan, deixa eu te contar, eu não sabia dessa parte, estou super admirada porque você falou de um tanto de coisa que é fundamental. Isso. Primeiro, você conciliou situações, você desenvolveu habilidades, né? Você conseguiu agregar uma coisa à outra, percebendo, e muito jovem. E muitas vezes, quando a gente vai para o mercado de trabalho, e eu lembro disso alguns anos atrás, o fato de sermos muito jovens, né, e acabarmos assim de sairmos de uma graduação, ou então dentro dela, que foi o que você viveu, a gente muitas vezes não se encoraja, a gente às vezes se sujeita, e eu acho que faz parte também do processo, né, passar pelo aprendizado, mas a sua coragem foi determinante para o que você conquistou. Então, acho que fica aí a dica, né, para os nossos alunos, que a gente precisa ter essa pitada de ousadia, né? Claro que você tinha um pezinho garantido numa outra profissão, lá no outro emprego, isso Sim, com certeza te deu uma zona uma de conforto. segurança, sim. Não tinha tanto para perder, mas assim, você tinha para ganhar. Então, acho que esse é a chave dessa conversa. Você formou em um curso, mas você foi se apropriando do curso. Muitas vezes, a gente vai pensar nisso lá na saída, Sim, né? sim. E você está dizendo que desde o primeiro período você fez bom uso do curso. Então, isso é muito importante, né? Eu penso que o nosso aluno precisa ter você como esse exemplo de faça bom uso daquilo que você escolheu, desde o Sim, início, sim. Aham. não Uma é? coisa legal que eu gostaria de falar com os alunos é que nem sempre as coisas acontecem como a gente imagina, como as produções hoje em dia continuam acontecendo. Nem sempre acontece tudo do jeito que eu quero, metodicamente, e a gente tem que estar preparado para os imprevistos e se arriscar da maneira certa, da maneira prudente, mas também criar oportunidades dentro disso, aproveitar a oportunidade da melhor forma possível. Não é porque, não, então eu estou fazendo publicidade, eu só vou aceitar estágio de publicidade. Esteja sujeito a novas experiências e quando vier essas experiências, tente fazer o seu máximo. Fazer é o que eu falo com muitos meninos que hoje me procuram tem até um aluno que ele tá mandando super bem, o Enzo Coelho. Ele ficou uns Sim. 6, 7 meses assim, Renan, me leva para a produção, me leva para produção, e eu na correria do dia a dia, eu falando, será que vai dar certo? Eu nunca levei ninguém para produção assim para aprender. E ele insistiu, 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 conversou com alguns professores para conversar comigo, e eu fiquei assim, meu Deus, esse menino está querendo bastante. Eu levei ele para algumas É. produções e ele assim mandou super bem. Ele está assim fazendo um material super legal e ele criou a oportunidade, por mais que ele já não foi de cara gravando, ele aprendeu muitas coisas e já está usando em algumas produções E que dele. bom que você está podendo proporcionar isso, né? Sim, Porque é esse espaço que traz essa possibilidade de aprendizado, essa troca. Você, sim, como alguém que é nosso ex-aluno, você, como alguém que é jovem, poder compartilhar, isso é muito bacana, né? E muitas vezes, aquilo que você falou, a habilidade que está ali, que a gente acredita que tem desenvolvido, a gente às vezes quer desenvolver outra que vai ser o diferencial. Né? sim, E sim. talvez o seu diferencial esteja relacionado a esse filtro aí, né? Você falou algo que me tocou muito. Às vezes você tem 15 segundos, né, para poder fazer um vídeo que tem que expressar aquilo que aquela empresa, né? Às vezes uma microempresa está investindo para colocar. Então, é um olhar muito bacana. A Sim, publicidade e propaganda, para na sua vida, você fez disso a sua profissão, né? Você sim. fez disso o seu trabalho.
Você falou que não trabalha, né? Que você curte aí. Eu Não é falei, isso? eu não trabalho, eu me divirto todo dia, porque e quem me acompanha sabe que tem muitas noites até que eu viro, porque eu gosto de ver, assim, a emoção do meu cliente quando recebe um vídeo. Isso, para mim, é o que mais me motiva, o que mais me move hoje em dia a continuar trabalhando, às vezes virar, às vezes sem precisar. Às vezes, assim, tem um deadline que dá para entregar um pouco depois, enfim, que eu coloco sempre um prazo, uma gordura um pouco grande para queimar, mesmo com os imprevistos, mas eu gosto, assim, de gravar e entregar o mais rápido possível, porque a emoção que causa nas pessoas, isso, assim, é uma coisa que me motiva. E eu falo, hoje em dia eu não trabalho, não, me divirto bastante. E publicidade hoje assim, é o meu meio de vida, é o é com ela que eu posso pagar uma viagem para ir onde eu quiser, para colocar, para sustentar em casa, para fazer, dar um presente para o meu pai, para minha mãe, enfim, para fazer o que eu quiser, entendeu? Então, assim, eu fiz dela. E já estou sabendo que você está crescendo de uma maneira que daqui a pouco você está gerando mais e mais emprego. É isso mesmo? Pois é, isso aí é uma coisa legal que, assim, eu consigo fazer algumas produções hoje em dia totalmente só eu. Só que como tá tendo uma demanda muito grande de clientes, graças a Deus, eu não estou conseguindo fazer sozinho. Então tem algumas pessoas que estão me auxiliando, me ajudando, e tem algumas que dependem só da RM hoje em dia. Então tá super legal porque tá dando para ajudar outras famílias também. E tá sendo super legal, assim. É uma coisa que eu nunca esperava, para te falar a verdade, quando eu lembro até hoje, até hoje, até hoje. Eu falo a hora do recreio, porque quando eu era pequenininho eu falava a hora do recreio e sempre falei nesse sentido. Mas quando eu estava no intervalo da faculdade e aquela coordenadora me chamou para fazer o teste para fazer o estágio. Eu lembro disso até hoje. Eu falo assim, meu Deus, graças a Deus eu topei fazer aquilo, porque hoje em dia é a coisa que eu mais amo na minha vida e não me vejo fazendo outra coisa. Então tem alguns outros E, projetos também que tá vindo para frente, um aplicativo, uns outros investimentos em relação ao audiovisual. Então, assim, tá vindo com muita coisa legal. mas Graças a para Deus. você poder estar atento a essas coisas legais, você fala uma coisa lá no início do nosso bate-papo. Você estuda muito até hoje. Sim, bastante. Sabe por quê? Conversar com você é tão divertido, tão gostoso, que parece que não precisa te sacrificar muito, não. Não precisa estudar muito, não. É isso que eu estou Mas, enganando? É isso? Como não, que assim, é? precisa bastante, porque assim como as oportunidades aparecem, ou a gente tem que criar elas, quando elas chegam, a gente tem que estar preparado. E por mais que a gente tenha uma experiência, por mais que você já sabe ali o que vai acontecer, ou se não, como se deve fazer alguma coisa, quando você está preparado, isso te deixa as coisas muito mais fáceis. Então, é legal falar isso para um colégio, ainda mais como Dona Clara, que faz as coisas com amor também, que eu vejo nas campanhas que a gente coloca muito amor. Que toda oportunidade ela tá aí, mas ela tem que ser aproveitada ao máximo. Então, quando você estiver preparado, quando você... É uma coisa legal que deu um insight aqui. Na primeira reunião que eu fiz com uma empresa grande, foi a Toshiba, empresa grande Uhum. mesmo, eu fui, assim, eu tava com muito frio na barriga, eu tava com 22 anos, 22 anos. E assim, imagina você com 22 anos entrar numa sala só com os cabeçudos lá da Toshiba. Tava uma menina de São Paulo do marketing, que era responsável pelo marketing, gerente de marketing. Tava uns outros dois diretores executivos. E, e eles fizeram isso, e depois eles até me contaram que eles fizeram propositalmente, que eles fazem com todas as produtoras, independente se o cara é novo ou não. Mas eles ficaram no celular, não deram muita bola, só a menina do marketing deu assim, mais bola, assim, mostraram um vídeo e pediram para eu dar a minha opinião e falar sobre o projeto. Eu confesso que me deu muito frio na barriga, mas como eu tinha me preparado muito para aquela reunião, eu previ todos os cenários possíveis do que eles poderiam falar, do que eles não poderiam falar, quais cases eu ia falar, quais histórias eu ia contar, o que eu ia falar que eu já tinha feito, o que eu também não ia falar, que foi muito natural. Eles começaram a falar e eu fui falando, me pediram para contar sobre o vídeo.
E eu comecei a conversar com a menina do marketing, ela começou a falar e a gente bateu um papo super legal. E depois, no final da reunião, eu falei com eles, olha, independente de a gente não fechar, eu acredito muito que a gente possa fazer um trabalho legal. Eu acredito que essa reunião, eu aprendi muito também, porque hoje em dia se inverteram muitos valores, as pessoas novas ficam no celular e as pessoas mais velhas, elas não têm muita paciência. Hoje trocou isso, mas graças a Deus eu pude conversar com essa mulher incrível que estava aqui na minha frente e espero que ela passe o feedback para vocês, porque eu tenho certeza que se a gente fechar, a gente vai fazer um vídeo super legal. Foi um pouco ousado, mas deu super certo. De novo, né, Eles fecharam comigo e assim, e eles falaram que a menina do marketing falou que é propositalmente para a pessoa meio que se, assim, ela ficar um pouco assustada e não, como é que fala? Não mostrar mesmo verdadeiramente seu potencial e, enfim, deu super certo e quando a gente se prepara, as coisas fluem mais, a gente está preparado para imprevisto. Você falou o que eu ia falar, tá vendo? Você adivinhou. Na verdade, o que aconteceu ali? Você se preparou, né? Eu acho que, por mais prazer que se tenha ao trabalhar, porque a gente tem que encontrar esse prazer, graças a Deus eu encontrei isso ao trabalhar, não dá para você ficar embromando. Você tem que saber o que você está fazendo, né? Seja numa empresa como a Toshiba, uma grande empresa, que pode assustar, ou seja naquele empreendimento de um microempresário. Porque o investimento para cada um é o mesmo, dentro das suas possibilidades. Então, o seu olhar é fundamental para isso, né? Só que sem preparação, sem estudo não funciona. Não dá para fazer uma prova, se preparar para fazer não preparar para fazer uma prova e ter um bom resultado. Aí tem que ter muita sorte. Claro que a gente conta com a sorte na vida profissional também, mas a gente tem que ter preparação. Uma coisa que você falou, mente aberta, né? O profissional hoje no mercado de trabalho precisa estar aberto para as possibilidades. Você contou para a gente, contou para o nosso aluno, contou para quem está assistindo, que se você ficasse talvez só no curso, não tivesse participado de outros momentos, em outros desafios, talvez você não estivesse tão bem preparado para esse tal de desafio, né? Eu acho que isso é fundamental. Isso é uma coisa também que eu aplico diariamente na empresa, que a gente não atende um só segmento. Muitas produtoras atendem só casamento, só empresarial, ou só artista musical. Hoje em dia, graças a Deus, eu posso te falar com propriedade que eu já atendi quase todos os segmentos, inclusive até funerária. Funerária Metroparks, eu vou até fazer um jabá aqui, virou um cliente mensal, assim como a Dona Clara. E é um desafio muito grande você produzir para uma funerária, que tem um plano funerário, conteúdos que sejam engajantes, conteúdos que sejam emocionantes, mas que falem de uma forma mais tranquila, mais suave. Eu imagino que se no começo uma funerária me chamasse, eu sendo sincero com você, eu falo assim, não, mas o que eu vou produzir para você? O que eu vou fazer? Ao invés de ser essa reação, ou como que eu vou produzir o vídeo para você falando sobre morte? Como que eu vou fazer? Essa seria a minha reação no começo, mas como eu já atendi várias pessoas e assim, essa experiência e essa abertura a novas oportunidades que eu sempre deixo as portas sempre abertas, me fez ter umas reuniões mais lindas que eu já tive na minha vida e assim, a gente meio que pegou nas mãos um do outro e falou assim, vamos fazer crescer ainda mais e deu muito certo, assim, a gente vai fazer uma ação gigantesca agora em Finados, que é muito linda, muito emocionante. Então, é mesmo? E vai passar até na Band Minas, vai ser bem legal. Então, assim, está sempre aberta a oportunidades. Hoje em dia, eu já atendi, eu faço tanto para empresas de esporte, como colégio, como casamento, como, enfim, todo tipo de segmento a gente atende hoje em dia. Não tem nada que não seja importante, né, Renato? Sim. Todo empresário, toda pessoa que tem um sonho em realizar alguma coisa, até um casamento, até um pedido, até pedido de noivado, eu já fiz assim escondido, parecia aquelas pegadinhas do João Kleber, mas ficou lindo. Ô, então, gente, assim, olha as dicas que o Renan tá dando aí, viu? Assim, foram muitos tipos de vídeos, até vídeos assim, sem ser voltados para o financeiro, mas que transpareciam ideais legais. Então, assim, a gente produz, eu estou aberto a todo tipo de produção e sempre estive. Então, deixa eu contar um caso, então, do Renan, porque o Renan, na verdade, ele trabalha para o colégio, né? E ele
claro que essa parceria surgiu por ser um ex-aluno. O Renan foi fazer a nossa campanha Dia dos Pais. E o Renan, eu fui presenteado com a possibilidade do meu filho estar com o meu marido. Quando o Renan chegou para fazer essa filmagem, o meu pai estava na minha casa. E naquele momento, o Renan falou, vamos fazer com você e seu pai. Tá, né? Combinado uma coisa e acabou. E não era esse o primeiro olhar. Mas por quê? Porque meu pai estava lá brincando e foi algo tão tocante, assim, e para quem assistiu, eu tenho certeza que ficou a percepção desse amor, porque muitas vezes a gente pensa numa escola fazendo algo, o pai pensa em idade escolar, né? Então foi algo que foi de uma sensibilidade, e eu acho que é esse o olhar que você consegue transmitir. O que eu vou fazer de melhor e você consegue fazer isso muito bem. Você lembra disso? Não, lembro demais. Inclusive, seu pai é uma gracinha. Toda a família, na verdade. Assim, eu que fui agraciado com poder entrar na sua casa e fazer aquela produção, eternizar aquele momento. Que foi um vídeo super emocionante também, que me toca até hoje quando eu vejo. Tanto em questão de produção, quanto cor, quanto mensagem, quanto música, quantas pessoas que eu conheci lá. Eu até bati um papo legal com seu pai. E isso aí foi só para contar, gente, como que um profissional, ele muitas vezes, ele precisa, o que você falou da abertura, né? Porque com certeza você saiu preparado para fazer algo. Chegando ali, você viu uma nova possibilidade e se apropriou dela. Então, estou contando um caso, um case assim, de uma situação que eu vivi. Eu tenho certeza que você viveu várias, né? E eu acho muito bacana a gente contar isso para o nosso aluno. Desenvolvimento de habilidades, né? Muito mais do que apenas a gente estar fechado naquilo que a profissão, às vezes, nos prepara ou nos limita, muitas vezes, né, Renan? Sim, sim. E sempre acreditar na gente, né? Porque tem até um outro cliente, eu vou contar vários cases aqui, se eu estiver falando demais, você me conta, tá? Por favor. Ô, gente, nós vamos passar um pouquinho do nosso prazo, tá? Daqui a pouco a gente para, porque eu estou gostando da conversa. Normalmente a gente pede uma semana para entregar o vídeo. E tem um cliente meu que chama Bro Aventuras, que ele tem um evento muito grande com vários ciclistas, que ele faz as provas de manhã e de noite passa os resultados e logo depois ele passa lá umas fotos dos fotógrafos que tiraram, porque às vezes uma foto é um pouco mais simples de você só transmitir no local, porque é um clique ali que você fez é diferente de um vídeo, que você tem que contar toda uma história do início, meio e fim, colocar música, ajustar volume, colocar uma música apropriada, colocar enfim, ajeitar todas as cores, porque as cores são diferentes das gravações, enfim. E ele falou assim, Renan, o que você acha da gente... são 4 dias de evento, eu alugar um telão, você grava de manhã e de tarde, né, de 7 horas da manhã até umas 3 horas da tarde, e 7 horas da noite a gente passa o seu vídeo no telão. Aí eu falei, não, mas beleza, mas do dia? De cada dia? Ele falou, não, de cada dia. Aí eu parei, não, deixa eu te ligar daqui 5 minutos. Aí eu parei assim, eu falei assim, será que dá? Será que se eu fizer dessa forma, se eu me preparar, se eu já colocar a música, mais ou menos imaginar como que vai ser, eu roteirizar quais imagens eu vou precisar para quando eu chegar. Liguei para ele, tudo bem, fechado, vamos fazer. E foi assim uma das maiores emoções da minha vida, que é você trabalhar exaustivamente desde 7 horas da manhã, correr atrás de bicicleta, ir para outro ponto, fazer um drone, pensar nas imagens, pensar que você tem que voltar antes do primeiro que saiu do percurso para você chegar, pegar ele chegando no local antes dele e pegar isso até umas 3 horas da tarde e entregar às 7 horas da noite, a edição toda bonitinha para todo mundo ver. E foi uma coisa assim que me toca até hoje, eu fico arrepiado. Que você falou de outra habilidade, trabalhar a sua pressão, né? Quer dizer, a gente também precisa, a gente está vivendo um momento que é importante fazer o que a gente gosta, mas está aberto a novos desafios. Sobre o curso, né? Você já falou do início dele aí, que não era aquilo que você, na verdade foi desmotivante, mas você não desistiu, né? Sim. E o que eu quero ver com você, perguntar para você, para a gente fechar, porque nós já passamos alguns minutos de tristeza, não tem que marcar outro momento. Quero saber o seguinte, um jovem que se vê com esse desejo, né? O que o mercado oferece
além de ser um empreendedor. Você é um empreendedor de sucesso. Mas e se eu não quiser? Eu quero formar em publicidade e propaganda, não quero ser empreendedor. Não sou muito boa para lidar com a minha organização, para ver o que eu tenho que fazer, o que o mercado me oferece, quais são os caminhos, os braços aí do curso. Então, hoje em dia tem muitas empresas que contratam as pessoas a partir das habilidades e pelo que elas demonstram ser, porque elas, pela proatividade, pela personalidade da pessoa. Eu falo que muitas das vezes uma pessoa que ela faz e erra, faz e erra, uma hora ela vai acertar e vai acertar em cheio e vai, enfim, conseguir traçar um sucesso naquilo que se propôs a fazer. Então, para quem não tem essa veia de empreender, de se arriscar totalmente assim, que se procure sempre se preparar, confiar nos seus mentores, confiar na sua família, que sempre vai te dar sempre dicas importantes, vai te dar sempre, vai querer sempre o seu melhor. Então, assim, sempre que você se propor a fazer alguma coisa, sempre se prepare bastante para aquilo, sempre estude bastante o solo que você vai pisar, as variáveis que podem acontecer, que você pode, numa reunião, dar tudo certo ou dar tudo errado, mas que se você estiver preparado ali, você vai ser mais fácil de você, ou numa entrevista de trabalho, ou numa reunião, ou num determinado projeto. Enfim, eu acho que é se preparar bastante, criar oportunidades, não ficar esperado ali no celular, na rede social, esperando as oportunidades acontecerem. Se você gosta de moda, cria alguma coisa relacionada à moda para você, quando for fazer uma entrevista, ou quando você for fazer uma prova, quando você for fazer um concurso que seja de alguma coisa, você vai estar preparada, você vai ter aquilo mais fácil na sua cabeça quando você já produz alguma coisa. Então, assim, não gaste tanto tempo com coisas que não vão te dar um retorno, seja numa rede social, em jogos. É legal, a gente precisa para a gente desabafar, para a gente ter um momento nosso, mas entender que a vida é um clique. Eu lembro como se fosse ontem da minha coordenadora me chamando no intervalo, ou se não, lá no colégio mesmo, conversando com os professores, o que eu queria fazer, onde que eu queria estar, será que vai dar certo, será que não vai, qual que é o curso que eu acho que vai dar melhor para mim. Então, enfim, a vida é um estralo e a gente tem que aproveitar as oportunidades da melhor maneira possível. Gente, eu vi isso de um menino, né? Um menino lindo, competente, jovem, ex-aluno, cheio de sucesso. É uma delícia, né? Bate-papo, assim, tô super feliz. Quero que a gente possa repetir isso nos próximos anos. É muito bacana o que você está falando, a gente tem que se reinventar. O Renan me contou que a escolha veio dessa orientação que a escola trouxe para ele. E ele viveu um outro contexto. A gente tinha aulas presenciais, né? Ele podia bater um papo com os professores. Então, a live das profissões surgiu porque a gente percebeu que essa lacuna não podia ficar aberta. O nosso aluno precisava bater papo com profissionais. E o caminho que nós encontramos, que foi através das lives, tem mostrado para a gente que a gente pode se reinventar, né? E você traz isso para a gente hoje com essa certeza que a gente tem que estar com a mente aberta, sem perder a essência, né? Sem perder aquilo que a gente acredita, né? Esse espírito acolhedor, de incentivar, de mostrar. E quando você... Desculpa, a vida é um clique. Nós precisamos viver o hoje. Nós temos vários projetos que falam sobre isso. Hoje eu vou dar um beijo para a Mari, que fala do nosso projeto Calmamente. Vamos viver o presente, vamos viver muito bem esse presente. E vamos viver as oportunidades. Renan, muito obrigada em nome do nosso colégio. Eu tenho certeza que agora, se a gente pudesse, que eu queria te dar um abraço forte, cheio de gratidão. Isso, sinta-se abraçado, viu? Por nós do colégio, por cada professor que passou pela sua história, viu? Por cada coordenador, por cada orientador, pela direção, porque você trouxe para o nosso aluno a certeza que o caminho está sendo bem trilhado. Você traz para a gente essa satisfação.
Muito obrigada. Nós vamos fazer outros momentos. O nosso aluno que está lá no primeiro ano do ensino médio, ano que vem nós vamos conversar de novo, nos próximos conversar de novo. Mas esse momento aqui, eu vou te dizer, inesquecível. Estou muito Foi feliz. especial para mim também. Eu me sinto muito honrado com você, com essa pessoa maravilhosa que você é. Uma anfitriã maravilhosa. E ao colégio também, que sempre me deu voz, me deu sempre respeito, carinho, oportunidades. E dizer para todos os alunos mesmo, igual o Enzo fez comigo, criou oportunidade, me chamou, me fez e bateu na tecla até acontecer. Você tem um celular, você tem oportunidade de chamar os seus professores, a coordenação, ou seja, alguém da área que você quer referência. Use a rede social, ou então o que você tem aí de internet positivamente. Mande uma mensagem para quem é referência, seja dando um elogio, seja perguntando alguma coisa. Se você não receber a resposta, tenta de novo, tenta outra referência, ou tenta produzir algo similar, ou que se inspire dentro desse contexto, que as coisas vão acontecer naturalmente. Deus sabe o que faz. E eu que estou muito honrado desse convite. Me chame mais vezes, por favor. A gente nem falou do meu Não projeto tenha social, dúvida. nem falou de várias coisas, vários outros cases que a gente fez para o Colégio Dona Clara, que eu queria ter falado, mas o tempo acabou, né? E eu estou à Sabe o que eu disposição vou de pedir, vocês. Renan? Galera, dá uma stalkeada no nosso Instagram. Vocês vão ver cada vídeo que esse menino fez. E aí vocês vão perceber como que o Renan tem um olhar. E um olhar que nos deixa muito felizes, né? Porque mostra que o nosso aluno aí, ó, tá brilhando, com muito sucesso, viu? Muito feliz, muito, muito feliz. Ganhei minha noite, ganhei minha semana, viu? Já tô na expectativa para a próxima live, porque você traz pra gente uma coisa que é muito importante: ânimo, ânimo novo, renovação. Em dias tão difíceis, a gente poder conversar com essa energia traz pra gente ânimo novo. Então, ó, super, super beijo, Um viu? beijo, fica E com é Deus. lindo, né, gente? Conversar com esse menino lindo é bom demais. Ó, Um beijo, beijo. lindo. Com Deus. Obrigada, Obrigado pela querido. oportunidade. Obrigada, viu? Beijo, pessoal. Até quinta. Até quinta-feira tem mais. Boa, mandou bem. Você é top. Vai lá. Sensacional. Esse vídeo é bonitinho.